Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma exposição doutrinária aqui pelo Instituto Espírita Amigo Germano está começando e hoje, tendo por base o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O título destas breves palavras de hoje é Materialismo, Mamon e Saúde Mental. Três pontos, meus amigos, absolutamente conectados, relacionados um com o outro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Não tem jeito, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mantendo uma saúde espiritual aceitável. Kardec comenta, dizendo que, sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Quando nosso mestre divino disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, ele disse: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, o Cristo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é, sim, um obstáculo à salvação. Existe o apego aos bens terrenos e à ostentação, que é, de alguma forma, atendido nessa vida, porém dificilmente saciado, ou existe o apego aos bens terrenos, à ostentação, da mesma forma que, por outro lado, as circunstâncias da vida e as provas de cada um de nós impede de ser atendido. Ou seja, de um lado se tem a fome e o prato de comida, do outro lado se tem a fome e zero de comida, ou muito pouca comida, metaforicamente falando. No caso do apego aos bens terrenos, à materialidade, a tudo que é efêmero e que definitivamente nós não vamos levar para o lado de lá, porque, afinal de contas, a frase clichê é mais certa do que nunca: caixão não tem cofre. Uma vida sem propósitos superiores, centrada única e exclusivamente no efêmero, no material, acaba sendo vazia e cheia de transtornos. E podemos presenciar isso facilmente com um rápido olhar sobre as redes sociais, os portais de internet, os noticiários, dando conta de pessoas em situação de alto destaque, em situação de alto conforto material, vivendo verdadeiros dramas pessoais por conta de transtornos psicológicos, transtornos mentais. Então, uma vida focada só, com toda a energia sendo direcionada na busca do material, sem um propósito, aquele propósito que, quando atingido, a gente leva pela imortalidade afora, é uma vida realmente vazia e que leva, sim, a problemas graves emocionais. Inclusive, leva ao suicídio. Tem muita gente com bolso cheio, garagem cheia, geladeira cheia, muitos imóveis, que vê a sua vida num vazio tal que decide por fim a ela. Mesmo para essas pessoas, para todas, na verdade, existe uma saída, existe a virada de chave, a busca por um propósito na vida. Uma vida sem propósitos superiores e com a frustração dos desejos materiais não satisfeitos também leva
a transtornos emocionais. Também leva à depressão, à ansiedade, quando confrontada, vejam só, com a falsa realidade das redes sociais. Porque, vamos combinar, redes sociais aparece o lado brilhante, o lado lustroso da vida de todos. Parece que a sensação é de que todos estão muito bem, todos viajam aos melhores lugares do mundo, comem os melhores pratos, vivem os melhores relacionamentos. Parece que está tudo muito bem, tudo muito bom. E eu digo a vocês, com a pouca experiência que tenho de atendimentos no CVV, de que isso incomoda demais as pessoas que se veem frustradas na busca pelo material. O ver tanto sucesso, tanto êxito, entre aspas, nas redes sociais. Muita gente procura pelo CVV com essa com essa desordem, com esse, digamos, desequilíbrio de percepções. Tipo assim, a minha vida é um fracasso, eu não consigo nada do que eu quero em termos materiais e me incomoda ver os meus amigos, parece que estão todos sempre muito bem nas redes sociais. Então, prezados amigos, isso gera um quociente tão grande de transtornos emocionais, de dificuldades na nossa saúde espiritual, que deveria levar a todos nós a uma reflexão, a um pensamento profundo sobre a urgente necessidade de se autoconhecer e buscar um propósito na vida. O que é o propósito? É algo que, ao mesmo tempo em que sacia as minhas necessidades, sacia também as carências e as necessidades de quem nos cerca, de todos os seres humanos, de seres não humanos, da natureza em si, do conjunto do meio ambiente em si. Para finalizar, eu trago aqui a pergunta 705 do Livro dos Espíritos, que diz respeito diretamente a essa questão da busca pelo material, pelo excesso, pelo supérfluo, pela falta. Kardec pergunta à espiritualidade: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra, e aqui entra o ponto, a terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, o imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, amigos e amigas, servir a Mamon significa esgotar-se mental, psicológica, emocional e espiritualmente, com os reflexos no soma, no corpo, na enfermidade física que adquirimos com esse esforço. Servir a Mamon significa esgotar também vidas. Esgotar vidas humanas, vidas não humanas, para atender aos nossos caprichos, nossas necessidades no dia a dia, e esgotar o meio ambiente como se não houvesse amanhã, como se houvesse um planeta B. Servir a Mamon realmente significa encurtar o nosso caminho rumo a uma péssima saúde mental e espiritual. Ao final da vida, prestes a embarcar no trem que levará à erraticidade, e sem poder carregar bagagens materiais, qual é a melhor situação, meus amigos? Olhar para trás, ainda que estando na pobreza, mas perceber que viveu uma existência com um propósito nobre? Ou com cofres e garagens cheias, mas com o corpo e a alma vazia de saúde? Olhar para trás e ver que desperdiçou tempo, energia, dinheiro, recursos mil atrás do efêmero, do passageiro que é
o conjunto da materialidade no planeta Terra? São perguntas importantes. Imaginemos-nos com 70, 80, 90 anos de idade, olhando para trás na vida e fazendo essas perguntas. Se não estivermos contentes com as respostas, meus amigos, então que busquemos a reflexão agora e que busquemos a mudança de atitude agora, enquanto é tempo. Um grande abraço a todos, até a próxima, curtam, compartilhem esse material, levem adiante para que mais pessoas possam, quem sabe, despertar para essa reflexão tão importante. Um abraço fraterno a todos e até a próxima.